Olá, eu preparei um resumo do documento Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, que é o mais recente documento do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida sobre a preparação para o matrimônio. Mas veja bem, o que vou apresentar é apenas um resumo, um breve resumo de um documento que é muito importante, merece e precisa ser estudado em profundidade e com calma. Resumo para despertar o interesse pelo conhecimento deste documento. Apenas com essa intenção. Não se limite a ficar com este resumo, mas use este resumo como motivação para estudar este belo documento que a Igreja nos ofertou. Vamos lá. O documento se chama Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial. E ele trabalha com a ideia dos itinerários, das etapas. Isso é um resgate que está sendo feito, porque em vários outros momentos a igreja já falou sobre isso. No Brasil, por exemplo, no documento 12 do ano de 78, a CNBB já falava da ideia de ter etapas, fases da preparação para o matrimônio. Depois vem na Familiares Consórcio, no documento Preparação para o Sacramento do Matrimônio e também na Amor Letícia. Então, começamos com a primeira fase, ou a primeira etapa, né, chamada preparação remota, que agora é chamada de fase pré-catecumenal. É um momento de preparar o terreno, numa perspectiva vocacional. Então, isso vai motivar a criança, motivar o adolescente, o jovem para a vida familiar através do estudo de uma antropologia cristã, ou seja, apresentar para ele o sentido da vida, né, o plano de Deus para ele, o matrimônio como uma vocação. Além disso, nos diz que é urgente que tenhamos programas para os jovens na puberdade e na adolescência, especialmente sobre afetividade e sexualidade, usando a teologia do corpo. Nos pede também que haja uma sinergia com outros apostolados e projetos pastorais de educação da afetividade, ou seja, estabelecer parcerias, cooperações com movimentos, grupos, comunidades que também trabalham com este tema. A preparação remota é destinada à formação do indivíduo, né? E, eventualmente, também podemos ter casais, casais mais jovens ou casais com início de namoro, que vão estar envolvidos, vão também estar participando de alguns momentos da preparação remota. A seguir, nós temos uma novidade deste documento, que é chamada de fase intermediária, que é a acolhida dos candidatos. Nos diz que é um primeiro momento do namoro, e talvez o aprofundamento da identidade batismal. É o momento de preparar a entrada do casal no catecumenato matrimonial. Nos diz o documento, em uma frase bem interessante, que é o discernimento sobre seguirem adiante para o maior discernimento. Então, é um discernimento sobre aquele momento, aquela relação, o namoro, o sentido do namoro, o sentido de estarem juntos, para perceberem se podem seguir adiante para um maior discernimento que é sobre a vida matrimonial. É um momento de trazer os casais para a paróquia, de conhecê-los pessoalmente, também em grupos, de ofertar a eles o maior conhecimento sobre o que é o namoro, o que é o projeto de vida a dois. Para isso, é necessário envolver pároco e demais movimentos e pastorais para a indicação de casais, né, para participarem, para divulgarem este momento. Esta fase, né, ela é destinada aos casais de namorados e também os coabitantes. São aqueles casais que podem ter em mente, mesmo que mais distante, mas podem ter em mente a possibilidade de um matrimônio, ainda que não saibam, né, que o matrimônio está lá na frente, como talvez um casal de jovens namorados, mas que possamos mostrar isso para eles. A seguir, nós temos a preparação próxima. É o discernimento final. É o momento para finalizar o discernimento, para uma decisão livre, responsável e ponderada de contrair matrimônio ou pôr fim à relação e não se casar. Neste ambiente, neste momento, deve-se repropor uma catequese,
apresentá-lo novamente a eles, a igreja, a vida eclesial, a experiência de oração, a experiência cristã, aproximá-los da vida eclesial, mas também ter uma iniciação específica ao sacramento do matrimônio, o estudo sobre o matrimônio. Ela é destinada a casais de namorados e coabitantes, especialmente aqueles que não decidiram pelo casamento ainda, nem marcaram, né, o casamento. Eventualmente, noivos que ainda não tenham participado antes do noivado desta etapa, né, na etapa de namorados, agora também devem participar como um momento de preparação para o matrimônio. Ainda sobre a preparação próxima, também devem ser tratados temas ligados à relação do casal, carências psicológicas e afetivas, né? Devem ser devidamente explorados dinâmicas humanas da sexualidade conjugal, a concepção correta de paternidade e maternidade responsável, educação dos filhos, etc. Há temas necessários para serem trabalhados nesta etapa. Ideal é que o noivado e a marcação do casamento aconteçam como fruto desta etapa. Essa é a proposta para a preparação próxima. A seguir, temos a preparação imediata, que ela é próxima à celebração do matrimônio. O objetivo dela é retornar aspectos doutrinais, reforçar alguns aspectos, promover uma experiência, né, de encontro com Cristo, experiências espirituais, e preparar uma frutuosa e consciente participação da liturgia matrimonial. Ela é dedicada, então, aos casais que se aproximam da celebração do matrimônio. Além disso, o documento nos pede também para que possamos acompanhar os primeiros anos de vida matrimonial como uma continuação do catecumenato, uma experiência, né, desse mistério matrimonial, a mistagogia matrimonial, incentivar uma vida eclesial, aprofundar alguns temas como convívio, superação de conflitos, educação dos filhos, abertura à vida, aquela correta concepção de paternidade, maternidade responsável, bioética e etc. E aprofundando esses temas da vida matrimonial. Ela é destinada aos casais casados em seus primeiros anos de vida matrimonial. Para deixar como ilustração estas fases, segundo o documento Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, há aí um desenho, um esquema, onde nós temos todas as fases aqui retratadas, começando da preparação remota, PR, depois a preparação próxima, o PP, preparação imediata, PI, e o ARC, que eu chamei de acompanhamento dos recém-casados. Lá embaixo, na fase pré-catecumenal, uma fase intermediária, que é a transição da fase pré-catecumenal para a fase catecumenal. E lá embaixo há um degradê, onde está escrito indivíduo e casal, ou seja, essa transformação do olhar em um indivíduo para olhar em um casal. Daí para frente vai se consolidando a identidade do casal. Olha que a curva se firmando. Então nós temos a primeira olhar sobre o indivíduo. No final da preparação remota, começamos a ter os casais, porque são casais que entram na etapa intermediária de acolhida dos candidatos, e daí para frente vai se consolidando a identidade do casal. Alguns destaques breves, né? Este novo documento reforça ou resgata a formação de crianças, adolescentes e jovens sobre o matrimônio como vocação, família, afetividade e sexualidade, reforça que é necessário haver isso, lá na etapa remota principalmente, reforça que a preparação próxima deve ser para o discernimento e, portanto, direcionados especialmente aos que não oficializaram o noivado. Nos diz o documento, candidatos ao matrimônio. Aliás, candidatos ao matrimônio também é o termo utilizado pelo diretório da pastoral familiar. Também reforça que a preparação próxima não é somente feita de formação, de conteúdo, mas ela é também feita de momentos de vida eclesial, de retiros, de encontros, né? Mas é necessário que se trate também aqueles temas muito importantes, sensíveis para a formação. E reforça a necessidade do acompanhamento dos recém-casados.
E, por último, algumas novidades que o documento traz. Uma delas é a introdução da fase intermediária, a acolhida dos candidatos, também a introdução de ritos de passagem e retiros entre as etapas, e ela indica claramente uma duração, a duração para a fase intermediária, de algumas semanas ou alguns meses, da preparação próxima de um ano, da preparação imediata de alguns meses, do acompanhamento de recém-casados de 2 a 3 anos. Espero que você tenha tido uma visão geral deste documento, bem geral. E se você tem interesse em conhecer mais o documento e se aprofundar, estamos oferecendo, junto com a Pios Edições, um completo curso sobre o catecumenato matrimonial com mais de 10 horas de aula, que na sua primeira edição é completamente gratuito. Acesse pios.com.br, garanta a sua vaga.